Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete, retomando o projeto. Hoje com Michele Apone, com o tema A Ilusão da Autossabotagem. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, o Furo do Alfinete. É uma alegria tê-la aqui novamente, levando em consideração que a Michele fez parte de um momento de transição dentro do projeto. Não sei se vocês se recordam, ali por volta de julho, agosto, o Instagram estava modificando a sua política aqui para permissão de lives e foi colocado um critério novo. Na época nós estávamos aí com 400 seguidores, os costureiros e costureiras da alma, né? E a Michele foi fundamental nesse processo, auxiliando a dar um direcionamento. Ela já está por aqui. Então, tê-la aqui novamente é uma alegria, em poder contribuir com o Furo do Alfinete, assim como ela fez naquele primeiro encontro que ela esteve aqui, onde foi falado sobre o tema Atrás do Rosto de um Adulto, a história de uma criança. E hoje a psicanalista Michele, oi Elis, tudo bem? Está retornando com este tema também muito importante. Oi Vanessa, a ilusão da autossabotagem. Quantos de nós, né, já não ouvimos falar ou até mesmo já nos repetimos para nós mesmos, né, diante de algumas circunstâncias e de algumas situações, eu me sabotei. Então, deixar o seu joinha. Oi Paula, tudo bem? Michele Apone, psicanalista, tudo certo? E Olá, aí, tudo bem, Michele? Muito boa boa noite, noite. seja muito bem-vinda. Estava explicando para o pessoal, Michele, a importância, né, da tua vida, além de conhecer como colega e depois desenvolver uma amizade. Oi, Sayuri. No ano passado, quando houve essa transição, essa modificação na plataforma do Instagram, colocando novos critérios, né? Na época nós éramos 400 costureiros e costureiras da alma, e eles não permitiram que a gente continuasse fazendo live. Então a Michele foi importante por me auxiliar a dar uma direção, junto com outros amigos e colegas da formação que realizamos, né? A conseguir pensar de uma forma mais assertiva, né? Como se adequar a esse novo critério. Então, a Michele, não vou me estender muito para a gente aproveitar o tempo aqui, Michele, eu reitero, seja bem-vinda. Eu costumo fazer uma introdução, Michele, para as pessoas que estão chegando, se situar, né? Do que se trata essa live. Então, nós vivemos num tempo em que o fracasso ele virou diagnóstico rápido e a palavra autossabotagem passou a explicar quase tudo. Adiamentos, repetições, quedas e impasses da vida adulta. Mas o que acontece quando um conceito amplamente difundido começa a ocultar, em vez de revelar, a complexidade do sofrimento humano? Nesta live, propomos um deslocamento de olhar, sair da culpa, da narrativa punitiva e da psicologia do desempenho para entrar numa compreensão mais profunda do conflito psíquico, do desejo, da vontade e das estratégias inconscientes de sobrevivência. Ao lado da psicanalista Michele Apone, vamos desconstruir a falácia da autossabotagem e abrir espaço para uma leitura mais humana, clínica, terapêutica, madura da condição do ser humano. Seja muito bem-vindo, Michele. Obrigada, Hugo. Para mim é um prazer imenso estar aqui de novo. É tudo recíproco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que foi, como a gente já conversou, foi um caminho de mão dupla, né? Você me ajudou, a gente ajudou você e seguimos, estamos por aqui. Então, sem delongas, a quem está chegando aqui, não deixe de enviar o aviãozinho. Oi, Aline. Oi, Infovelox. Sejam todos muito bem-vindos, costureiros e costureiras da alma. Michele, quando falamos de autossabotagem, estamos nomeando um fenômeno clínico real ou simplificando excessivamente experiências psíquicas muito distintas? Na realidade, né, Hugo, aquilo que a gente vai desconstruir hoje, a autossabotagem, ela não existe. Por quê? Eu explico. Ninguém faz as coisas para se dar mal. Ninguém, em sã consciência, vai fazer uma escolha porque aquilo ali vai fazer mal para a pessoa. O que acontece? São estratégias ruins, são escolhas ruins que a gente faz ao longo do tempo. E aí surgiu, essa palavra ela é nova, né? Se eu não me engano, foi nos anos 70 que ela foi criada. Então, assim, é uma desculpa que a gente inventou para nomear
aquelas coisas que a gente se frustrou, que a gente não conseguiu fazer, não conseguiu dar andamento. Então, autossabotagem, na verdade, é uma falácia, né? Como o título trouxe. É só uma estratégia ruim para um ganho secundário que a gente tem. Sabe? Quando, por exemplo, você escolhe fazer uma dieta e não consegue. A tua tensão fica muito alta porque você quer ter aquele corpo idealizado ou você quer ter uma saúde melhor, só que tá muito difícil de alcançar aquilo. É o que você faz? Você fica com uma tensão super, super, super alta. O corpo responde isso, a mente responde, aí de repente você vai lá e come um monte. Você se entope de fast food. Você fez isso porque você quer ter o mal? Não, na verdade foi um ato de compensação, sabe? Você ficou tão tenso em querer uma coisa e não conseguiu, aí você teve que tem aquele processo de homeostase, né? Que a psicanálise fala, que o corpo ele precisa entrar em equilíbrio. Então, para você diminuir essa pressão interna que você tem, você vai lá e faz o contrário daquilo que você queria fazer. Mas não é porque você quer se fazer mal, é porque seu corpo quer voltar para o equilíbrio de antes, que está muito desconfortável estar onde está. Não sei se ficou claro. Isso me fez lembrar, eu não quero prender para essa direção, mas ontem, ao fazer a chamada ali do vídeo, estava lembrando se eu ia falar isso ou não, porque tem uma frase de um. Acho que é um texto bíblico, na verdade, né? Ali tem outras conotações, mas que fala assim: ó, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que quero, esse eu faço, né? Como se a pessoa tivesse dividida em si mesmo, como se houvesse uma espécie de luta, né, interna, né? Então, quando a gente não consegue trazer aquilo que está na sombra numa linguagem junguiana, muitas vezes a gente acaba entendendo que uma palavra, nesse caso, ela cai muito bem, né? Para expressar aquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar, olhar de frente, né? Eu costumo dizer, numa linguagem muito poética, né? Exorcizar os demônios, né? Ou seja, né? O que me leva a ter certas atitudes, certas ações e reações diante de circunstâncias, né? A Michele trouxe essa expressão que ela é bem conhecida dentro da fisiologia, a homeostase, né? Que é a capacidade do organismo tem de buscar, não é só o alívio, né? Mas se estabilizar, a sobrevivência, né? Então é como se dentro da nossa constituição, da nossa formação enquanto indivíduo, a gente vai aprendendo uma certa linguagem, né, diante de certas circunstâncias e situações que ficam maculadas na nossa psique, né? Então, vai para a psicanálise, vai ter todo um rol de termos, né, para expressar certos complexos, certos traumas, certas reações diante de situações do porquê pendemos para este lado, porquê pendemos para este outro lado. Então, quando a gente traz essa palavra, né, Michele, autossabotagem diz que é uma ilusão, ela caiu no senso comum e ela esconde, na verdade, muitas coisas, né? Então, no setting terapêutico, o que costuma estar por detrás, Michele, de comportamentos que o próprio sujeito às vezes descreve assim, ó, eu me atrapalho, eu sempre estrago tudo, ou eu me boicoto, né? Exato. Aí eu vou para a psicanálise, né, Hugo? O Freud ele tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. No princípio do prazer, ele vai trazer ali que é aquela descarga imediata, que a pessoa precisa, como eu falei, ou comer, ou beber, ela precisa aquele prazer imediato, agora. E daí tem o princípio da realidade, que ele leva em consideração o ambiente, que é aquilo que a pessoa quer fazer, que é como você falou, que eu quero fazer, eu não faço. Que daí seria se organizar numa dieta, seria você seguir regras que você mesmo colocou para você, mas que às vezes ficam muito duras. E aí você, para compensar isso, acaba, de novo, fazendo escolhas que você não queria fazer, mas o seu organismo, não para te prejudicar, mas para te colocar ali em equilíbrio de novo, acaba te trazendo essas opções e você acaba agarrando a mais, a que tem o prazer imediato ali, se agarra a ela e fica naquele conforto, né, Hugo? Naquela zona de conforto. E aí você usa essa palavra guarda-chuva, autossabotagem, né, para se justificar. É interessante, eu estava refletindo mais cedo, Michele, ver se faz sentido, né? A gente está trazendo que existe a ilusão da autossabotagem, de repente ela poderia ir na mesma esteira dessa lombra que tem tido recentemente de muitos diagnósticos, né? Então, tudo tem um transtorno hoje, um nome. Então, até a gente, às vezes, eu já fiz isso, né? Hoje não mais, de banalizar a pessoa meio distraída, meio desatenta. Ah, isso aí tem TDAH, isso aí tem não sei o que, sabe?
Sim. banalizando uma coisa que depende, né, de uma análise mais acurada, mais detida para entender, né, o que está por detrás, né, se realmente é isso, se realmente não é um outro tipo de situação interna, né, que o sujeito acaba desenvolvendo um certo tipo de reação de comportamento. Então, poderíamos pensar dessa forma para quem está nos assistindo, Michele, que semelhante ao que se faz hoje ao atribuir numa palavra uma atitude, né, porque lembrando que sabotagem, né, ela vem daquela atitude de grupos, né, vou dar um exemplo aqui, né, acho que o pessoal lembra, ah, na época da Revolução Industrial, por exemplo, tinha o pessoal que ia lá e sabotava as máquinas da fábrica para poder criar o caos ali, parar o movimento fabril, né? Ou nos trilhos, né? Fazia uma manobra ali para poder sabotar o trem para que ele pudesse descarrilhar ou algo do tipo. Então, em sã consciência, como a Michele ponderou, né? Alguém se sabota no sentido de criar condições para se dar mal? Realmente é isso? A gente é masoquista, por acaso? É que às vezes as nossas necessidades elas entram em conflito, né, Hugo? Aí o que que acontece? Eu quero ter um corpo atlético, mas eu não quero abrir mão de comer doce. Eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero abrir mão de festa dos meus amigos, né? Então, assim, você, teu desejo é um, mas a tua ação é outra. E isso provoca um desequilíbrio dentro do seu corpo, dentro da sua mente, principalmente, né? E aí, quando você quer uma coisa, que você tem aquele desejo e não consegue alcançar, a tensão ela aumenta. É natural que ela aumente, né? E aí você vai procurar uma forma de compensar. E você compensa fazendo tudo o contrário daquilo que você queria. Mas, volto a repetir, não porque você não gosta de você. É porque o teu corpo é um mecanismo de defesa, na verdade, que o teu corpo tem, sabe? Tá muito ruim do jeito que tá, não aguento mais ficar nessa situação. Então, o que que ele faz? Ele volta para o que ele já conhece. E muitas vezes essas coisas a gente aprende lá na infância. Muitas vezes não. Na verdade, assim, quase tudo. Né? A gente vem traz de lá esses aprendizados, porque que nem o exemplo assim de um bebê, vou usar o exemplo do bebê. O nenê, quando ele nasce, tudo é novo para ele. Assim, ele não entende nada do mundo. Só que aí vai passando o tempo, ele percebe que quando ele dá um sorrisinho, lá pelos 6, 7 meses, talvez um pouco antes, quando ele dá um sorrisinho, o adulto sorri de novo para ele. E aí o que acontece? Ele percebe que aquele adulto fica feliz, pega ele no colo, faz uma gracinha. Aí toda vez que ele vê um adulto, antes do adulto sorrir, ele aprendeu que se ele sorrir, o adulto vai ficar feliz. Mas isso é inconsciente, sabe, Hugo? Não é que a criança tá querendo alguma coisa em troca. Não, é um aprendizado. E daí, não sei se ficou claro, mas daí vem as nossas máscaras sociais. Ó, se eu faço tal coisa, eu tenho tal recompensa. No caso do bebê, ele sorri, ele tem colo. Ou ele tem uma gracinha. E aí a gente entende que vem lá de trás isso. São coisas que a gente vai aprendendo praticamente desde a barriga. E aí a gente só vai externalizando isso. E aí, à medida que a gente vai crescendo, claro, vai ficando um pouco mais complexo. Mas é uma coisa assim que meio que da natureza da gente, né? Então a autossabotagem é só uma palavra que criaram para justificar essas coisas. Muito bem, eu estava lembrando aqui, Michele, antes de ir para a próxima pergunta, existe até nessa expressão também um equívoco. Boa noite aí, Augusto, tudo certo? Oi, Valderes, Lidiane, sempre bom tê-los aqui. O tal do inconsciente, né? Porque a gente fala, mas isso é inconsciente. Lembrando que tudo que é inconsciente um dia já foi consciente, né? A Exato. questão é que o tempo passou. O tempo passou e certas coisas ficaram impregnadas, né, na nossa psique. Só para quem está nos assistindo aqui, Michele, poderia só expressar para as pessoas, basicamente, ali o que é a tal da psique, para eles se situarem melhor, que a gente recebeu na formação, dentro da base que a gente se formou, né? Que ela é composta daqueles 4 elementos, para as pessoas entenderem melhor quando se fala de psique, porque parece que é algo vago, né? Posso falar? Pode falar. Então, a psique, para quem não entende, ela é uma força que causa. Você tem que entender, mas ele está complicando as coisas? Não. Então, a psique é algo que causa, né? Mas ela se compõe de alguns elementos. Quais seriam esses elementos presentes na psique? Então, a psique ela é individual, ou seja, né, cada um tem a sua. A psique ela tem a sua historicidade, ou seja, toda essa formação que a Michele está falando aí, a vida intrauterina,
a primeira infância, ali a fase inicial do desenvolvimento, a adolescência, a fase adulta, todo esse ambiente, né, que forma a história desse indivíduo, né? Então está dentro dessa psique também. Ele vai se referenciar. Ele olha para as situações, né? E tira como um álbum de figurinha ou um repertório para lidar e articular com certas situações que ele está lidando. A psique também ela tem uma forma peculiar e particular, ou seja, a sua absorção de informações. Cada um absorve informação de um jeito, né? Então ela também, além dessas três que eu falei agora, a sua individualidade, a sua historicidade, a sua absorção de informação, ela tem o que a gente conhece dentro do setting terapêutico, que é o ego. O Freud dá uma abordagem dentro da estrutura que ele tenta compreender o comportamento humano, onde que o ego ele se situa, né? Mas basicamente o ego ele é responsável por articular, né, as tensões e as pressões que o indivíduo tem que lidar no dia a dia consigo, através das situações, dos relacionamentos, né? Então, o ego é a história que eu conto para mim mesmo sobre mim. E aí, uma palavra-chave, Michael, não sei se podia discorrer um pouco. Quando a gente fala de autossabotagem, a gente tira um pouco essa tensão, essa pressão de articular internamente este diálogo sobre aquilo que a gente está evitando por conta de todo um espectro, vamos usar essa palavra, né, que empurra, porque como a gente aprende, né, não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Então, será que poderia discorrer um pouco sobre isso, Michael? Se faz sentido? Faz, claro que faz, Hugo. É importante a gente reconhecer que esses comportamentos, eles são aprendidos, sabe? Às vezes de forma direta, a gente aprende repetindo o que a gente aprendeu lá na infância, e às vezes de forma indireta, como mecanismo de defesa mesmo. Como, às vezes, até instinto de sobrevivência, sabe, Hugo? O que a gente pode falar desse negócio de sobrevivência? Por exemplo, uma pessoa que, às vezes, ela é malvada, ela é má. Ela é má para ela não está se auto-sabotando. Ela, deixa eu começar de novo, assim, para explicar bem direitinho. A pessoa, ela quer se relacionar, só que ela tem medo de se relacionar. Aí o que ela faz? Ela se comporta de uma maneira ruim, de uma maneira que ela sabe que o outro não vai gostar. Para quê? Para ela não se relacionar e não fazer isso com a pessoa, ela já antecipa esse comportamento antes para não precisar se frustrar levando um pé na bunda no relacionamento, ou sendo despedido. Eu acho que um exemplo melhor é usar o exemplo da minha filha. Ela gosta de jogar o chess.com, né? E aí, quando ela vê que ela vai perder, o que ela faz? Ela sai do jogo, ela abandona o jogo. Porque para ela, a dor de abandonar o jogo é menor do que a dor de perder. Então, assim, eu até questionei com ela uma vez, mas por que você não vai perder o mesmo tanto de ponto? Daí ela, mas pelo menos assim eu não perco. Eu não perco o jogo, né? Ela perde os pontos, mas ela não tem aquela sensação de derrota. Ela tem aquela sensação, ai, abandonei. E quantas vezes a gente faz isso, não é, Hugo? A gente traz isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente vai atrás de um emprego ou atrás de um relacionamento e daí quando a gente consegue, a gente fica só esperando o momento de dar errado, né? Aquela expressão assim, tá muito bom para ser verdade. É bem comum a gente ter essa reação no... Não, eu estava conversando com a Michael nos bastidores, estava lembrando, né? Quantas vozes, elas... Até pode soar estranho, não tem nada a ver com isso aqui, com outra coisa, mas diga assim, é esse diálogo interno, né? Quando a gente está diante de uma situação, cada um de nós sabe, né, que realiza um diálogo interno. Nessa compensação, dentro da antropologia, da arqueologia, quando vai se estudar os povos, né? Tem aquela realidade que é analisada sobre o esforço e a energia depreendida para poder realizar um certo tipo de atividade. Por que esse povo estava aqui e foi para lá? Quais são as circunstâncias que levaram eles a se deslocar? Ah, um predador mudou o ambiente, escasseou ali o recurso que eles tinham. Então, há sempre o ser humano ele observa, né, a realidade, né? E internamente ele vai fazendo essa articulação. Quando a gente diz que a ilusão da autossabotagem, a autossabotagem ela é uma ilusão, a gente está dizendo que está passando desapercebido o diálogo interno da pessoa diante daquela situação que ela não quer, na verdade, sair prejudicada da situação. Na verdade, ela está reproduzindo um determinado tipo de comportamento ou de reação porque aquilo faz ela ficar naquele lugar. Eu usei como exemplo, né, Michael, ali na postagem, o filme O Gênio Indomável, por exemplo.
né? Pode ser, Samuel. O Samuel está falando aqui, ó, seria uma defesa do ego, uma forma de tentar estar no controle até de uma possível frustração iminente. É isso também, faz sentido, Samuel. O gênio indomável, né? Um cara altamente inteligente, com altas habilidades, vamos botar assim, né? Sim. Só que recebeu a bolsa para estudar em Harvard. Tem aquele dilema dele interno do jovem rebelde, né? Por quê? Aí vai se desenvolvendo o drama, né? Ali na história dele com o analista dele. Então, quer dizer, ali é um caso exacerbado, né? Um caso extremo, só que existem pequenas situações no nosso cotidiano, né, Michael? Sim, esse do gênio indomável ali, entra aquele negócio do cuidado do limite, né? Que às vezes a gente tem aquela barreira de, principalmente com pais, com autoridades, né? Que as pessoas, ao mesmo tempo que elas colocam limite, elas estão cuidando, elas não estão fazendo por mal. Só que a gente tende a se sentir acuado, a se sentir pressionado. Então a gente não gosta. Mas é pro bem, muitas vezes é pro bem. Só que de uma forma. E, assim, a gente pode dar o exemplo ali de um jovem que bebe e vai dirigir. Né? É totalmente errado fazer isso. Mas ele sabe que é errado. Só que ele quer desafiar a autoridade, ele quer desafiar essa coisa que ele tem dentro dele. Que muitas vezes ele nem sabe nomear o porquê. Às vezes é uma raiva, uma frustração que ele tem contra o pai, contra a mãe, às vezes contra ele mesmo, às vezes contra os estudos. Enfim, aí só analisando para a gente descobrir, né? Mas percebe que a gente vai fazendo escolhas ruins? Não é autossabotagem, são estratégias ruins. E a gente coloca o nome de autossabotagem para jogar no balaio e ficar tudo a mesma coisa. Ô, Michele, eu acho que essa pergunta na sequência ela tem a ver com isso. Se pudesse destrinchar um pouco melhor, é possível dizer que muitos desses comportamentos não expressam um desejo de fracassar, mas uma tentativa, né? Ainda que mal sucedida, de proteção psíquica, né? Aí eu jogo já para próximo, porque elas conversam. Como é que a culpa inconsciente e o medo de ultrapassar certas figuras internas, que eu acabou de trazer, né? Os pais, ideais, expectativas, né, podem produzir aquilo que no senso comum se chama autossabotagem. Será que dá para poder esmiuçar um pouco mais? Eu digo porque eu poderia usar dos atendimentos que eu já realizei no ano passado, eu atendi basicamente mais adolescente, né? Não sei se teria algum exemplo assim, sem citar nomes, né, de situações que te fazem lembrar, que remetem, né, a essa situação. Exemplo assim, não me lembro agora, Hugo, mas isso que você trouxe, ele está muito ligado à fantasia, de quem eu sou, de como eu quero ser visto. Então, assim, para eu manter esse papel, às vezes eu preciso fazer um esforço enorme, sabe? Às vezes para ser simpática, às vezes para estar de bom humor, às vezes para parecer extrovertida, né? Então, assim, uma coisa é o que eu sou e uma coisa é o que eu mostro para os outros que eu sou. Então, quando você fica nesse dilema, sabe? Eu preciso mostrar tal coisa, porque na tua cabeça, às vezes você cria um negócio assim, se eu for do jeito que eu sou, ninguém vai gostar de mim. Mas, se eu for assim, se eu for assado, as pessoas vão tender a gostar. Não sei se é isso que você perguntou. Ou tá fugindo? Era mais ou menos isso ou Não, não? é mais ou menos isso, é a tal das personas, né, que a gente veste ali. Até porque, se for aprofundar mais para aí, tem a distinção, né, dos tipos de eus, né? Qual é o eu que eu me visto, né? Exato. O eu social, E o eu sustentar, geográfico. exato. E sustentar esses eus que a gente tem, muitas vezes demanda uma energia psíquica muito grande, uma energia mental. Porque no trabalho você é um, em casa você é outro, na igreja você é outro, com seus amigos você é outro, né? Mas em algum grau você sempre vai usar máscaras, né, Hugo? E aí a gente entra no negócio de sabotar relacionamentos. Não é que você está sabotando, muitas vezes você está deixando escapar o teu eu de verdade. Você está se mostrando como você é. E às vezes não vai agradar, mas às vezes vai. Só que às vezes a gente não quer correr o risco de desagradar, de ser criticado. Vamos pegar um exemplo que tu deu aí, muito bom. Acho que pode até discorrer mais sobre isso. Ah, o casal começa a se conhecer, estão enamorados, né? E aí tudo bem, tendo em vista um relacionamento mais duradouro, né? Noivado, vão casar, vão, né? Às vezes o que acontece? Temos visto muito isso com frequência, né? Pessoas dizem, não, não era o que eu esperava. Apresentou um outro tipo de. Eu não esperava isso. Uhum. O que pode, né, tá permeando, né,
essa falta de habilidade em reconhecer que qual é a idealização que a gente faz, né, do outro, né? Poxa, sumiu aquela pessoa que eu vi quando eu conheci? Será que sumiu? Será que você não idealizou? Será que ela estava representando? Aí pode ter um. Geralmente a gente idealiza, né, Hugo? Isso a gente vê muito em clínica. É, uma coisa que a gente pode trazer também aí para a tal da autossabotagem é o Édipo, né? Eu pensei sobre isso hoje. Eu vi um caso de uma mulher, ela tá na casa ali dos 40 anos, e ela descobriu que ela casou com um cara igualzinho o pai dela, sabe? E aí, a gente discorrendo sobre o assunto e tal, e ela reclamando, né, que o marido pune ela com silêncio e não conversa, e fica dia sem olhar na cara dela e tal. E daí, depois, em outra sessão, conversando sobre a infância, como é que era e tal, daí ela trouxe como o pai dela tratava ela. Ela falou, meu pai me deu poucas surras, mas as que deu foram ruins, mas o que meu pai fazia comigo, ele não me dava parabéns quando era meu aniversário e ele estava bravo comigo, ele não me dava abraço nas datas comemorativas, ele ficava dias sem falar comigo quando ele estava bravo. E aí eu perguntei pra ela, e o seu marido? Aí, sabe, quando dá o estalo, assim? Aí a gente discorreu ali e tal, né? Aí ela percebeu que o modelo que ela aprendeu na infância, ela não queria um cara igual ao pai dela, ela não gostava do jeito que o pai dela se comportava. Só que era familiar aquele comportamento quando ela conheceu o marido. Claro que ele não era assim no início, mas provavelmente tinha ali bastante pontos, bastante questões que eram bem parecidas com a forma que ela interagia com o pai. E o que aconteceu? Ela se relacionou, casou, teve filho, e hoje ela está vivendo o mesmo que ela viveu na infância, só que agora com o pai. Né? Ela se auto-sabotou? Não. Ela fez uma escolha ruim. Por isso que é importante a terapia, para a gente se conhecer, nesse sentido assim de conhecer o que eu quero e o que eu não quero. Por que, que eu não quero o que eu não quero? Porque assim, sabe, quais são as, as, as características da pessoa que eu não quero? Quais são as características das coisas que eu não quero mais viver na minha vida? E por que, que eu não quero isso, sabe? Nomear. Além de trazer para fora, nomear essas coisas. Porque senão a gente fica correndo atrás do próprio rabo o resto da vida. Se a gente não tomar consciência, é isso que acontece. Muito bom. Ah, quando o sujeito ele se aproxima de uma conquista importante, por que que em alguns casos o sofrimento ele aumenta ao invés de diminuir? O que está em jogo nesse momento? Por exemplo, né? Nós estamos falando de a pessoa está próxima de chegar numa conquista, né? Que até então parece que ela queria, né? Mas quando está perto de chegar, aquilo ali pode suscitar nela o quê? É uma tensão de novo, né, Hugo? Vai tirar ela do lugar de equilíbrio. Ela vai ficar naquela tensão, conseguir, mas ela vai ter o medo de se frustrar e ela também vai ter o medo de passar essa. O Freud falava muito isso, né? O medo de desafiar o pai, no caso, né? Utilizando como exemplo o Freud. Ele vai falar que muitas vezes o filho, ele não consegue ultrapassar o pai. E mesmo que ele ultrapasse, ele dá um jeito de se sabotar, de fazer alguma coisa ruim, de fazer uma escolha ruim e voltar para baixo para a condição de filho. Por quê? Porque se ele desempenhar um papel maior que o do pai dele, vai ser muito difícil para ele. A carga psíquica dele vai ficar muito lá em cima. Porque como assim eu melhor que meu pai? Como assim eu tendo dinheiro, mais dinheiro que meu pai? Ou como assim eu cuidando disso ou daquilo? Sabe? Fica uma pressão absurdamente grande e ele não quer. Não é que ele não quer, ele até quer, mas ele não tem condições para sustentar aquilo. E quando você não tem condições de sustentar, automaticamente você não tem estrutura, né? Então, rui, cai. Isso também se relaciona com as emoções que primárias, né, Michele? Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, né? Ah, o medo ele é um mecanismo natural que aciona na gente aquela atitude, né, de fugir ou encarar o perigo, né? Um medo real. Estou diante de um perigo iminente. Né? Automaticamente o nosso corpo, né, o sistema nervoso central, ele vai ativar para poder articular essa tensão que está acontecendo ali, né? Uhum. Jogar o sangue para as extremidades, mãos e pés, né? Ou corre ou enfrenta, né? Uhum. Então, tu falou do medo e podemos falar, em uma certa medida, que o medo ele se relaciona, ele seria anterior ou seria um desses elementos presente nessa palavra que banaliza, né, todo esse drama humano diante desta frustração, dessa não realização, dessa falta de ferramentas ou de autoconhecimento, né, para que a pessoa possa
galgar e não reproduzir certos padrões que vieram acompanhando ela, que fizeram parte do seu imaginário diante da sua formação, da sua constituição enquanto pessoa. O medo, ele vem para ajudar, né, Hugo? Como você falou. Então, assim, quando a gente sente medo, não necessariamente é uma coisa ruim. É um instinto, assim, de um alerta de sobrevivência, que pisca ali no nosso cérebro e a gente, opa, tem que ficar ligado aqui. Então, nesse sentido, quando a gente traz para a psicanálise, né, como que ele aparece? Ele aparece muitas vezes no próprio medo de se relacionar, que é mais fácil de entender. Aquela depender, assim, quando a pessoa ela está se relacionando, ela se torna dependente emocional daquela pessoa. Então, ela tem medo de perder aquela pessoa. Então, o medo de perder aquela pessoa faz ela aceitar qualquer coisa, mesmo que seja ruim. Por quê? Porque na cabeça dela, se ela perder aquela pessoa, ela não vai sobreviver, ela não vai aguentar. Então, o que aciona o gatilho lá na cabeça dela? O medo de morte. Não necessariamente a morte, mas a sobrevivência. Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que eu vou sobreviver sem essa pessoa? E eu atendi recentemente um caso assim, sabe? E é impressionante a gente ver o quanto a pessoa acha que depende da outra. Ela entende que se a pessoa não estiver na vida dela, nada mais tem sentido, não tem por que fazer tal coisa, outra coisa, não tem por que viver, sabe? Quando, na verdade, é só mais um acontecimento na vida. Né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E esse medo da solidão ou de perder uma pessoa, muitas vezes faz essa própria pessoa perder um monte de oportunidade de viver, de conhecer outras pessoas, de viajar. Então, assim, ao mesmo tempo que o medo é uma coisa boa para proteção, também tem esse medo que te prejudica, que te paralisa. Aí volto a dizer, por isso que é tão necessário a gente se autoconhecer, para entender quando é um medo bom, quando é um medo, opa, peraí, tem coisa errada aqui, vamos dar um tempo, olhar direito, ou quando é, não, nada a ver, deixa, solta, tem outras coisas para viver. Muito bom. A Maikele esteve aqui no ano passado falando sobre Atrás do Rosto de um Adulto, a história de uma criança. E, em uma certa medida, como já ficou subentendido aqui, penso eu, ela está falando da questão da aprendizagem infantil. Né? Então, queria retomar esse ponto contigo, Maikele, para que as pessoas pudessem entender, porque se atrás do rosto de um adulto há a história de uma criança, né? Quais repertórios esse adulto traz no seu imaginário diante daquela infância, daquele momento ali de aprendizado infantil, né, que ela teve na sua formação. A pergunta ela gira em torno disso. Até que ponto podemos entender algumas repetições como aprendizados infantis que continuam operando automaticamente na vida adulta, né? Ixi, aí engloba um monte de coisa, né, Hugo? Basicamente quase tudo. Porque a maneira que a gente vê o mundo, que a gente aprende a ver o mundo, vem lá de trás. Esses dias até estava assistindo um podcast da Andrea Belmonte, uma psicanalista, com a doutora Ana Beatriz, e elas estavam comentando sobre isso. Que é até meio injusto que a infância seja dessa forma, que a gente até os 7 anos seja uma esponja e absorva tudo ao nosso redor. Porque muitas vezes não, poucas vezes, o ambiente vai ser bacana, legal, vai ser assim, show de bola. Na maioria das vezes, vai ter mais coisa ruim do que coisa boa. A gente vê pela nossa realidade brasileira aqui, né, Hugo? O que a gente aprende na nossa infância? A gente aqui que cresceu nos anos 90, na frente da televisão. A gente foi uma esponja. O que a gente absorveu? Hoje a gente critica esses artistas que estão aí. Só que esses artistas são fruto daquela época, da nossa geração. A gente também critica essa geração que está trabalhando agora, né? A geração Z, né? Z. Mas quem que está criando essa geração? Somos nós, né? O pessoal que nasceu lá nos anos 70, 80. E, então, de uma certa maneira, a gente critica a criação que a gente teve, só que, ao mesmo tempo, a gente não está passando uma boa criação para frente. Tá esquisito o negócio, não está funcionando. Não está conversando as coisas, sabe? E aí, como que a gente vê esses padrões? A gente vê esses padrões através do jeito que está a sociedade, né? É um bando de adolescente sem saber o que identidade tem, o que é, às vezes não sabe nem se é homem ou mulher, daí fica criando um monte de letrinhas ali para se nomear, né? Fica perdido num monte de narrativas, num monte de
de música que manda beber, que manda pegar todo mundo, que te incentiva só a fazer coisa ruim, né, Hugo? A gente percebe, assim, que o entretenimento dos jovens, na nossa época, já era ruim. Não, acho que na nossa época tá igual, porque se a gente for lembrar dos programas que tinha, era ruim também, igual. Mas o que eu acho que acontece nesse sentido é que a gente só critica, sabe? Mas a gente não olha para o próprio umbigo. Porque, como eu disse, quem está criando essa geração somos nós. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Né? No geral. No geral, a gente não está fazendo nada. A gente está, talvez não esteja repetindo os comportamentos de antes, porque na nossa época não tinha celular. Mas se tivesse, provavelmente o ciclo seria bem próximo do que já está. Tu tocaste num ponto importante. Boa noite, César, tudo bem? Gutenberg, Alex. Sejam aí quem chegou depois, né? Muito bem-vindos, costureiros e costureiras da alma. Estamos com Maikele Apone, psicanalista, falando do tema a ilusão da autossabotagem. Então, já deu para ficar claro até aqui, né? Que, na verdade, é um jargão, né? Ou uma expressão que dilui o real significado, o sentido do drama humano, né? Quando se fala eu me autossabotei, na verdade, existem outras coisas, né? É uma palavra do senso comum que carrega uma simplificação na realidade, né? De algo que é um pouco mais profundo. A gente costuma dizer que no set terapêutico, quando a gente vai lidar com algumas situações, a gente tem que cavar fundo para entender. Às vezes é uma coisa que não está muito profundamente arraigada, geralmente está, né? Porque a maior dificuldade das pessoas, né? Nós, de um modo geral, é aprender a contar a nossa história para nós mesmos. Né? Quando eu perguntei para a Maikele sobre essa repetição do aprendizado infantil, né? Que continua operando na nossa vida adulta, ela trouxe essa referência, né? Do conflito geracional. Nós somos de uma época, hoje tem uma outra geração, estamos educando essa geração que está aí através do quê? Criticando, apontando, referenciando. E não há de descartar também, né, Maikele? Uma guerra, em uma certa medida, que existe de narrativa. Hoje, com essa disseminação da tecnologia, ficou muito fácil, né? Através de plataformas, a pessoa se autoeducar, entre aspas, por ela mesma, né? Não que a gente seja contrário ao autodidatismo, até a gente incentiva que a pessoa vá buscar o conhecimento, mas seja fiel, né? A gente aprende por tentativa e erro, mas a gente sabe que existe uma inclinação natural do ser humano, muitas vezes, né? Pega lá, por exemplo, na psicanálise, né? O narciso. Quando se trata, né, essa questão de instalar o narciso, é a mãe que instala no filho, quando ela consegue fazer com que ele se olhe, né? Se veja, ele tenha essa capacidade de refletir. Só que o narcisismo, né, que já é um transtorno, é algo totalmente fora, né, desse mundo em que a pessoa acha que tudo gira em torno dela, são meu corpo, minhas regras, minhas vontades, não levando em consideração os pactos sociais, ou seja, né, a roda já estava girando antes da gente chegar, né? Então, às vezes a gente chega querendo chegar, né, vou botar assim, né, para impor, né, algumas coisas. Só que tem que buscar, em uma certa medida, se adequar. Quando a gente fala da verdade, né, cada um tem a sua, em uma certa medida, se a gente é capaz ou tem as condições, né, Maikele, de contar essa história para nós mesmos, sendo fiel à experiência, né, colocando os prós e os contras. Eu costumo dizer, Maikele, em relação aos pais, por exemplo, né? Será que a gente é capaz de julgar os nossos pais sem julgá-los? Mas meu pai era assim, minha mãe era assado, então eu faço, sabe? Uhum. Esse é um ponto importante que carrega, né, o sentido dessa questão, né, desse aprendizado infantil que nos acompanha. E aí eu te pergunto, Maikele, na sua experiência terapêutica, né, como diferenciar um limite real, cansaço, esgotamento emocional, falta de recursos, de uma leitura até moralizante, por assim dizer, né, que acusa o sujeito de falta de vontade? Ele não tem falta de vontade. Existe um limiar aí entre o limite real, a pessoa está esgotada, é uma estafa, não tem os recursos necessários, né? E a pessoa às vezes imputa, porque a autossabotagem ela meio que casa com a falta de vontade, muitas vezes. Não quer fazer as coisas, ou parece que quando está querendo fazer, não chega lá no finalmente. O que está, né, engloba, né, ou abarca essa. Então, Hugo, a, a falta de vontade em si,
Ali a gente precisa entender por que ela está acontecendo, né? Pode ser por N motivos. Pode ser com esgotamento físico, pode ser que a pessoa esteja passando por algum problema, pode ser só vagabundagem mesmo, né? Porque é óbvio que é muito melhor você ficar assistindo Netflix e rolando o Instagram do que estudar ou fazer alguma coisa que precisa ser feito. Então, assim, eu diria que cada caso é um caso. A gente precisa investigar, conversar e entender o porquê que a pessoa não está fazendo o que ela se propôs a fazer, o que ela quer fazer. Porque, como eu falei, não tem como você, sem conhecer a pessoa, chegar lá e falar. Às vezes ela pode estar até passando por um processo de depressão, pode ser assim, alguma coisa química dentro do cérebro, sabe? Então, realmente não tem como bater o martelo e falar é isso ou é aquilo. E o autoconhecimento, né, Hugo? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, seja através de terapia, seja através de estudo sozinho mesmo. Muitas vezes tem pessoas que conseguem se autoconhecer através da religião, né? Enfim, o importante é que a pessoa se autoconheça. Quanto mais ela se autoconhecer, mais fácil vai ser ela entender o porquê esse movimento está acontecendo com ela. Eu estava me lembrando aqui de uma outra situação, Maikele, a tal da culpa, né? Uhum. Que a culpa engessa a alma, né? Sim. Na linguagem poética. Ah, existem pessoas que, por aprenderem este padrão, se colocam em situações que vivem se culpando. A sensação de ser culpado é uma sensação que gera uma descarga dopaminérgica, vamos botar assim, né? Alívio. Isso que remete a todo esse. É possível identificar isso, Michael? Sim, eu tenho uma supervisora que ela, da supervisão que ela faz com os psicanalistas, né? Que ela fala, a pessoa tá gozando para esse problema. A série grita alto, né? Quando ela fala assim. Mas dentro da visão lacaniana, né, Hugo, a gente pode observar isso como um aprendizado mesmo que a pessoa teve, né? Uma repetição, um ciclo que ela tá ali dentro daquela situação e ela tá literalmente gozando com aquilo. Ela tá se satisfazendo com aquele problema, por mais que seja uma coisa ruim. Por exemplo, uma mulher que está dentro de um relacionamento que ela apanha. Só que ela cresceu vendo a mãe dela apanhar, ela viu a avó dela apanhar, ela viu as irmãs apanhar. Então, esse é o aprendizado que ela tem, essa é a visão de mundo que ela tem. E se ela sair daquilo lá, e se ela, de repente, arrumar uma pessoa legal, uma pessoa que não bate nela, um companheiro bacana, ela vai procurar conflitos porque ela não sabe viver na paz. Ela precisa daquele tumulto para viver, porque senão ela fica perdida. Um ambiente tranquilo para ela deixa ela desconfortável. Perfeitamente. Muito bom. Ah, a pergunta que eu te faço, então, é nessa mesma esteira, né? Existe um risco ético e terapêutico em reforçar o discurso da autossabotagem, né? Fazendo o paciente se perceber como inimigo de si mesmo? Em que medida? Existe, porque aí o que acontece? Se você joga toda a culpa na pessoa, você não está fazendo isso porque você não tem vontade, ou sei lá, por N motivos, porque você é preguiçoso, o que você vai gerar na pessoa? Mais tensão. Mais daquela coisa que ela já está super sobrecarregada. Também não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça e falar, ai, tadinho de você, você não consegue porque ó, você é frágil. Não é isso. Aí eu volto a dizer, cada caso é um caso. A gente precisa entender por que a pessoa está repetindo esse padrão, ou por que ela está fazendo as escolhas que ela está fazendo. De novo, a autossabotagem não existe. O que existe são estratégias ruins. Estratégias que você não acertou, que você errou, né? Mas sempre dá para voltar atrás. Às vezes não dá para voltar atrás, literalmente, e refazer aquilo, mas dá para você lidar com as consequências de uma forma menos ruim, né? Pegar o resultado daquela situação e tentar agir a partir daquilo ali da melhor forma possível. Agora, com o conhecimento que você tem, já sabendo que aquilo lá que você fez primeiro deu ruim. E também, Hugo, é você se assumir, né? Você ter olhos críticos ali e perceber, poxa, isso aqui eu podia ter feito. Isso aqui não dava para mim. Isso aqui não dava para mim, o que eu vou fazer? Então, preciso de ajuda, né? Se eu não preciso de ajuda, o que eu posso fazer agora ou amanhã para sair disso aqui? Sabe? Mas é não ficar na inércia. De qualquer forma, assim, você não ficar estático. Você precisa tomar uma posição
e seguir em frente. Muito bom. O que muda, Michele, no processo terapêutico quando o sujeito deixa de se acusar e passa a se perguntar: do que estou tentando me defender? Ou o que estou tentando preservar com este comportamento? Esse é o ponto que todo analista gosta, né, Hugo? Quando a pessoa consegue enxergar isso. Porque daí o que ela vai ver? Ela vai enxergar por que ela fez as escolhas que ela fez, né? Ou por que ela está fazendo aquele comportamento. E aí ela vai nomear isso. Primeiro, ela precisa falar, pôr para fora e entender, se escutar falando o que ela está falando. E em segundo, é nomear, entender por que aquilo aconteceu e daí ressignificar, sabe? Entender que aconteceu, né? Todo mundo faz escolhas com baseado no que ela tem de melhor naquele momento. Então, assim, se você tem ferramentas ruins em determinado momento, provavelmente você vai fazer escolhas ruins. Só que se de repente você consegue ferramentas melhores, você pode ir melhorando isso mais para frente. E assim por diante. Quanto mais ferramentas boas eu tenho, mais chances de fazer escolhas boas eu vou ter. Tu fala de ferramenta, estava lembrando aqui, a gente ouviu muito na formação, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Exato. Então, o que acontece? Dá para ilustrar bem com isso, né? Ah, tá simplificando? Não, imagina que o Vinícius fala muito sobre isso, né? Ah, toda a sessão terapêutica, o terapeuta entrega uma ferramenta nova, né? Uhum. Para o paciente, né? Agora tu precisa de um martelo, tem que bater o prego. Não, agora é uma chave de fenda. Se fosse fazendo uma analogia, como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Sim. Quais ferramentas eu tenho no meu repertório para lidar? Também assim, ouvindo às vezes pode parecer um pouco idealizado, né? Como se fosse tudo muito simplista, né? Tu dizer, tendo a ferramenta certa, eu resolvo o problema de forma imediata. Não, a gente aprende por tentativa e erro, mas esse é o, vou usar uma expressão da época, da década de 70, é o barato da história, né? É por tentativa e erro, né? E a frustração, às vezes, ela comete o indivíduo, só que ele não pode se demorar muito naquele lugar, né? Porque isso pode condicionar ele a desenvolver um transtorno, por que não? Né? Ou desencadear uma patologia ali, vai saber? Então, por exemplo, a questão da adicção. O adicto, o Gustavo, ele deu aula para a gente na formação, né? Quando ele tem a recaída, que ele tem ali aquele momento de contar a história dele para justificar o que levou ele a fazer o que fez, o Gustavo ele disse uma vez que ele não se deve demorar muito naquele lugar para não atenuar aquela situação, porque todo o estado, no caso que ele fica, depois que ele cai, geralmente ele é pior do que quando ele caiu a última vez, né? Porque é como se fosse aquela história de um abismo chamando o outro abismo, né? Sim. Então, perceba a quem está nos assistindo aqui, né, Michele, que tudo gira em torno de reconhecer os padrões, mas, sobretudo, de ser sincero e aprender a contar a sua história para si mesmo. Por isso, onde a gente chega agora nessa questão que ela é chave, né, que amarra tudo, né? Se a autossabotagem é uma falácia, qual seria então, Michele, um caminho mais maduro e possível para lidar com esses impasses, né, especialmente fora da lógica da autoajuda e do desempenho, sabe? Autoconhecimento, Hugo, não tem outra palavra para falar. Quando você se conhece, quando você entende por que você age do jeito que você age, ou por que você escolheu o que você escolheu, tudo muda. E daí não é você descobrir isso para acusar os outros ou para se autoacusar. Não. É para você, a partir desse ponto, fazer diferente. Porque não adianta nada você descobrir o porquê que aconteceu e continuar naquele padrão. E continuar, sei lá, na mesma vida, nas mesmas escolhas, na mesma rotina. Né? Todo mundo que cresce, que cresce na vida de uma maneira geral. Não é assim do dia para a noite. Eu vou dormir e amanhã eu vou crescer, vou acordar grande. Não é assim que acontece. É gradual. É um pouquinho todos os dias. É melhorando aquele 1% todo dia, sabe? E esforço, sem a vontade, né? Que o nosso querido Olavo sempre falava. Sem a vontade, não tem como. A vontade ela é imprescindível nesses casos. Então, eu diria que seria o autoconhecimento e a vontade. Né? A vontade de mudar, a vontade de conseguir, de chegar lá. Porque você, aliando essas coisas, aliando um ao outro, né?
não tem como dar errado. Vai existir ali uma coisa ou outra que não vai dar certo eventualmente. Mas, de modo geral, no conjunto todo, a coisa tende a crescer, a coisa tende a dar certo, sabe? Mas aqui o que acontece? Muitas vezes a gente quer uma desculpa, né? A gente quer essa palavrinha guarda-chuva ali para falar, ai, me auto-sabotei. É mais fácil falar isso do que falar, poxa vida, por quê? Como você perguntou, por que que eu fiz isso? Por que que eu escolhi isso? Por que que eu tô dentro dessa situação? É mais difícil você pensar e você chegar a uma conclusão sobre essa pergunta do que você simplesmente falar me auto-sabotei. Muito bem, então essa falácia da autossabotagem, ela esconde outras coisas aí, né? Por debaixo. Esse foi o objetivo da Maikele trazer esse tema para a gente aqui no Furo do Alfinete, logo no início do ano, né? Começamos com um tema sobre Deus, né? O ateísmo, que também é um tema basilar, tem a ver com a espiritualidade, né? Diante de tantas falas que se tem hoje em dia, né? Importante é a pessoa reconhecer dentro de si uma necessidade que aponta para uma direção e para um caminho, né? Então, a vida é uma jornada de que ninguém vai sair vivo dela, né? Esse não tem para onde correr, né? Para onde escapar. Então, é como quem diz, né? Sem ser reducionista, faça valer a pena, né? De pequenos passos, de pequenas escolhas diárias. Talvez hoje você vai tentar, não vai dar certo. Amanhã tenta novamente, como diz a música, tente um pouco mais, tente mais amanhã. Então, assim, a vida é essa questão de tentativas, né? Às vezes a gente tem o desejo mimético que a gente fala, né? A gente olha, se espelha, como na nossa formação da fase da primeira infância, né? A criança está olhando, está modelando, desperta nela o desejo, né? A criança, dependendo do ambiente que ela foi criada, né? Ela acaba incorporando, né? Dentro do seu universo simbólico, aquelas dinâmicas que acontecem dentro do seu lar. Ela vai crescendo e ela vai rearticulando internamente, né? Mas ela vai sempre se referenciar em algo que ela já viveu, ela não vai inventar algo novo, né? A questão é o nível de maturidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso caminho, né, Maikele? Para reconhecer de onde vêm as motivações daquilo que nós fazemos, né? O que está por detrás das nossas escolhas? Exato. É isso. É você procurar melhores referências, você procurar ferramentas, é você melhorar a sua percepção, né? Porque a partir do momento que você começa a olhar com outros olhos para a tua história, para as tuas escolhas, você consegue enxergar os padrões. Claro que isso às vezes pode demorar um pouco, mas é inevitável, você vai enxergar as repetições ali. Você vai perceber que às vezes tua avó fazia, tua mãe fazia, você faz, e, e acaba passando até para sua filha, para os seus filhos, né? Mesmo não sendo uma coisa boa. É igual aquele negócio que falam que ser gordinho não é genética, né? É costume. Se você for ver, realmente, por que que acontece? Todo mundo come muito naquela família, então não é genético. É um costume mesmo, é um ambiente ali que influencia, que corrobora para que todo mundo seja um pouquinho mais acima do peso. E às vezes a gente coloca a culpa em outras coisas, fica, é genética, é autossabotagem, é isso, é aquilo. Mas não é, né? Na grande maioria dos casos, se a gente for investigar a fundo ali, a gente é responsável mesmo. Eu não sei se pode nos ajudar aqui, Maikele. O César fez uma pergunta interessantíssima aqui, ó. Vi esses dias, eu vou fazer a pergunta, mas antes eu vou ilustrar com isso que tu acabou de falar, né? Eu já contei isso, acho que uma vez aqui, essa história. Havia um casal e o homem lá do relacionamento, ele gostava de comer o peixe e gostava de comer a cabeça do peixe. Tem gente que gosta, né? Uhum. E aí a mulher dele não fazia. Ela só dizia assim, ó, isso é receita da minha mãe. Aí deu certo que depois de um tempo de relacionamento, eles foram almoçar na casa da sogra lá dele, né? Chegou lá o peixe sem a cabeça também, né? Aí ele Uhum. perguntou para a sogra, né? Tá, mas e aí? Não sei o que, a tua filha disse que é receita Não, é receita da minha mãe. Aí foram parar na casa da avó, deu certo um dia, né? Aí chegaram lá, a velhinha falou assim, não, meu filho, é que assim, ó, a gente era de uma família muito escassa e o nosso forno não cabia o peixe inteiro, a gente tinha que cortar a cabeça para botar o peixe inteiro dentro do forno. Então não era uma receita antiga, era uma condição que
fazia parte daquele núcleo familiar ali, né? Não colocava a cabeça inteira, porque o peixe com a cabeça, porque não, o forno não cabia. Senão teria sido a receita, né? Com a cabeça Uhum. do peixe, né? Então, quer dizer, a gente aprende mais por repetição, né? Do que por encontrar mesmo, né? As respostas daquilo que nos leva a fazer escolhas mais sadias, mais robustas, mais assertivos, e ainda que venha dar um resultado contrário, se manter. Porque o desafio é esse, né? Rever a rota, muitas vezes, quando necessário. Aí tem a ver um pouco com isso também que a gente está conversando, porque o César ele pergunta aqui, ó. Vi esses dias um filósofo falar sobre a fetichização da vida equilibrada. Concordo, porque hoje tu liga ali, liga aqui a internet, né? Tem receita para tudo, né? Tem. Então, a vida 100% equilibrada, sabendo que a vida não é que ela seja uma montanha-russa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Maquena. Eu acho que isso que o César trouxe tem muito a ver com a internet, com a rede social, sabe, Hugo? Porque antigamente cada um cuidava da sua vida e a gente só sabia do outro se por uma fofoca, ou por uma carta, né? Ou se a gente fosse realmente visitar a pessoa. Só que hoje a gente sabe tudo sobre um monte de gente, tudo que a pessoa quer mostrar, né? Porque eu acho que, em certa medida, uma vida equilibrada do jeito que as pessoas querem vender não existe. Não é não é normal, sabe? Eles podem querer colocar ali como se. Estou falando de Instagram, né? Enfiar a goela abaixo e falar, sou assim, acordo assim, meu corpo é assado e tal. Mas quando a gente vai para a vida real, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está sorrindo o tempo todo, ninguém come só essas coisas o tempo todo. Pode existir quem viva disso, lá, os fisiculturistas e tal, mas é durante o período lá que eles também estão fazendo a preparação deles, né? Existe eventualmente ali um período que ele pode comer uma coisinha ou outra, um docinho, enfim. Então eu acho que essa feitiçação. Não, ai meu Deus. Não vai sair. Fetichização. Esse feitiço aí da Vem vida de moderna. fetichização. Também é uma outra falácia, sabe? Eu não acredito que ela exista na vida real. Existe ali para vender um curso, para vender like, né? Para ganhar like e tal. Mas na real mesmo, ali entre quatro paredes, eu acho muito difícil, muito improvável. Os marxistas vão dizer que o fetiche vem fruto da sociedade capitalista, né? Eles sempre querendo dicotomizar as coisas, né? Mas, na verdade, isso tem outros desdobramentos quando a gente vai estudar filosofia, antropologia, né? E outras ciências humanas. Entretanto, eu acho que o que o César quis trazer justamente é esse ponto que a Michele ilustrou para a gente, né? A vitrine hoje, que é a internet, ela está vendendo um produto, uma ideia. Então, Uhum. assim, até as pessoas que a gente acompanha, as pessoas que a gente segue, eu comecei a postar os cortes aqui e os vídeos do ano passado do Furo do Alfinete lá no YouTube. Estou devagarinho lá postando. Aí ontem veio um abençoado lá e começou a tirar sal de mim. Começou a botar assim, aí Chico Bento, parece o Chico Bento, o seu tosco, né? Daí eu fiquei pensando, né? Olha só que interessante, né? Eu não vou falar nada, mas as pessoas criticam quem faz, né? Exato. Então, Só leva pedrada a árvore que dá fruto, né, Hugo? mas o que eu queria dizer, há um tempo atrás, o Charles Secondo, a gente teve aqui uma live com ele também, Michele, que em uma certa medida tem a ver com isso que o César falou e com isso que tu trouxe, que é o eu despersonalizado, Uhum. quando a alma vira vitrine, né? O Uhum. tema da live era esse. E aí ele me mandou um vídeo, depois quando a gente estava conversando da pré-live, né? Ele estava dizendo assim, Hugo, vou te mandar um vídeo, presta atenção aqui, ó. Era um vídeo de uma mulher tocando uma harpa, aquela harpa grandona, né? Uhum. Uma calçada ou numa praça pública na Europa. E passou uma outra mulher, assim, uma coroazona mais doidona, e começou a descascar o sarrafo nela. E disse assim: o que está fazendo aí? Quem te deu permissão para tocar isso aqui? É, um abraço para ela, César. O que que. O que tá fazendo aqui? Começou a brigar com a mulher. E a mulher, plim, 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 batendo a harpa e nada, e nada, e nada. Aí o Charles perguntou para mim: Hugo, o que que tu reparou nesse vídeo? Eu, assim, uma mulher maluca berrando com a outra. Ele assim, não, olha só. Na verdade, ela sabia tocar bem o instrumento dela. Então, o ponto é, se você sabe tocar o seu instrumento, mantenha ele afinado e continua tocando, não dá bola para o barulho. Então, são muitas vozes, segundo o poeta, no mundo,
e todas elas têm um sentido, né? Dessas que a gente ouve através dessas plataformas, dos recursos audiovisuais aí da tecnologia, né, Michele? Então, quais são as vozes? Já existe um diálogo interno na gente, muitas vezes comprometido, diante da nossa vida. A gente fica mais perdido, às vezes, em muitos casos, né? Ao ouvir tantas vozes falando. O que está lá na intenção daquele cara? Será que as pessoas, Michele, elas falam de fato o que se passa nos bastidores? Né? Geralmente não. Eu fiz isso, eu comecei assim, dessa forma. Nem que dá uma pincelada. Eu digo porque a Michele é testemunha disso. Quando eu iniciei o Furo do Alfinete, eu iniciei com uma intenção. Eu estava no início da minha formação e eu não me sentia seguro, à vontade, para poder vir para a internet falar. Eu assim, bom, já que lá na minha formação tem gente da saúde mental, tem psicólogo, tem psicanalista, tem terapeuta, psicoterapeuta, vou chamar essa gente e vou empilhar eles no Furo do Alfinete para me autorreferenciar. Só que eu não me dei conta que a vida, né, Michele, ela é uma via de mão dupla. Ou seja, eu fui tocado. Ao pensar sobre esse tema da autossabotagem, eu também estou numa fase da minha vida, Michele, que eu estava refletindo sobre algumas coisas. Eu assim, bom, eu não estou me autossabotando, eu ainda estou reproduzindo certos padrões que me mantêm num lugar seguro diante de algumas coisas que eu não quero abrir mão. Exato. Então, eu preciso olhar isso de frente e ir para cima. Né? Então, toda live, onde eu queria chegar, toda live, ela tem que me atravessar. Né? Então, o convidado propõe o tema, ela tem que me atravessar. Eu tenho que sair diferente desse lugar onde eu cheguei, junto com o convidado. Né? Não sei se tu poderia falar um pouco sobre isso. Nesse negócio da internet, né? Cada um dá o que tem, né, Hugo? Tem pessoas que elas vêm para somar, que é o teu caso. Você veio para somar com um monte de gente. Para mim foi muito importante, porque se você não tivesse me convidado para aquela live, eu jamais teria ido para a internet, sabe? Eu ia ficar sempre adiando, procrastinando, sabe? A minha ideia era começar esse ano. Mas como você me convidou e daí eu fui do jeito que deu e foi, eu comecei naquele tempo. Foi acho que agosto do ano passado, né? E olha aí, agora para mim tá mais tranquilo, sabe? Me expor e tal. Então eu acho que, assim, é literalmente uma via de mão dupla, como você falou, né? A gente vem, você convida a gente vem até você, mas a gente aprende muito, muito, muito nessas lives que a gente faz. Principalmente pra gente que faz a pré-live, né, Hugo? Pra mim as nossas conversas são muito boas, são muito ricas. Eu sempre saio aprendendo alguma coisa. E sobre a internet é como você falou, é palco, né, Hugo? Eu essa semana gostaria de ter produzido mais conteúdo e tal, mas só que eu tava numa situação aqui que eu te comentei, né? Eu comentei com você sobre a minha cachorra. Então, a minha cachorra tá doente, então cuidando dela, eu não consegui produzir nada. E vai pra veterinária, e volta, e dá remédio. E é a vida, né, Hugo? Não tem como ter uma vida perfeita. Eu podia estar postando um monte de coisa e estar toda é, enchendo de conteúdo ali, mas eu não consegui. Por quê? Porque é a vida real. E é isso, não tem o que fazer. A gente faz o que dá conta. E não é autossabotagem, sabe? São escolhas, né? Eu podia escolher deixar minha cachorra fazer as coisas. Mas eu escolhi ficar com a minha cachorra e não fazer determinadas coisas. E são escolhas ruins, boas, não sei. São escolhas. Tu vê que interessante, eu falei isso contigo nos bastidores, né? Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, sempre falei abertamente as coisas aqui. Ah, iniciei lá com essa intenção, fazer o projeto, né? Através da aula do professor João Mena, ele falava que a gente tinha que criar um movimento, o movimento é uma coisa que faz parte de ti, então como é que tu dá uma linguagem para isso? Já falei isso aqui várias vezes, né? De onde surgiu o Furo do Alfinete. E aí tudo começou a tomar uma forma diferente, né? E começou a mexer comigo, né? Uhum. Só que aí eu comentei contigo, né? Eu cheguei num ponto que eu disse assim, poxa, não tem mais sentido isso aqui, cara? Sabe? Por que perdeu a graça, né? Na verdade, é como quem diz assim, ó, diante dessa realidade do tema que está trazendo, eu estou tendo a possibilidade agora de chegar num outro nível, né? Eu Uhum. estou indo para um lugar dentro da minha cabeça que eu já conheço, que é mais cômodo, que é mais confortável, né? Então, Ah, assim, mexeu comigo essa live que eu disse assim, Hugo, presta atenção aqui, entende? Depois da nossa conversa e tudo mais. Então, faz mais sentido. Há um esforço maior agora para dar continuidade e permanecer e não voltar, não dar uma ré. Eu uhum. aprendi contigo, né?
Eu posso falar abertamente sobre isso, porque eu sou testemunha fiel da minha experiência. Ao longo da minha vida, eu tive muita dificuldade de começar e concluir as coisas. Eu iniciava, aí eu passava por algum tipo de tensão. Até escrevo isso no início lá do Furo do Alfinete. Eu até vou abrir aqui rapidinho. Eu posso falar que eu lembro de cabeça. Eu falava assim, Michael, às vezes faz sentido com isso que você está trazendo. Eu era o meu... uma hora eu era o meu juiz, o meu meirinho, o meu algoz. Outra hora era o artilheiro, era o zagueiro ou o gandula. Usando figuras de linguagem para mostrar essa dinâmica de relacionamento e de escolhas ao longo da minha vida. Um dia uma pessoa falou para mim assim, Michael, eu te admiro, ela assim, tu simplesmente abandona as coisas do nada e toma uma outra direção assim, ó, abrupta. Na verdade, isso é um desvio, né? Na realidade. A situação está vindo para nos forjar, e eu não estou falando isso com nenhum tipo de pesar, né? É quando tu olha para trás e tu estica na tua frente, né? E tu nomeia e identifica. Essa é a proposta. Não existe autossabotagem porque nós repetimos certos padrões com personagens, condições, situações diferentes. Mudou o cenário, mudou o drama, mas ainda assim, o que está por debaixo, afetando, né, a forma de a gente lidar com aquilo, ainda permanece em si a mesma coisa. Faz sentido isso, Mike? Faz todo sentido, Hugo. Isso que você trouxe é o que a gente está comentando aqui, é o se conhecer, é olhar para a própria história e nomear, sabe? Entender o porquê que você fez aquela escolha, não se culpar, porque você fez as escolhas que você fez, de novo, com as ferramentas que você tinha, com o melhor que você podia decidir naquele momento. E tá tudo certo. O que importa é o aqui e o agora, porque a gente só tem o agora, a gente só tem o hoje, né? Na verdade, a gente só tem o agora, literalmente, né? Então, o que você vai fazer a partir disso? Ó, você já tem uma bagagem imensa, você já passou por várias coisas. Então, não foi perdido. De uma certa forma, nada do que você fez foi perdido. Nada do que a gente faz é perdido. Ela sempre vai colaborar com alguma coisa. Ah, não serve agora, mas lá na frente pode servir. E se não serve para você, vai servir para um paciente seu. Você vai fazer um comentário, ele vai trazer alguma coisa, você vai fazer um comentário e vai servir exatamente para aquela pessoa. Nesse mundo, nada é perdido, Hugo. Nada se perde, tudo se cria, né? É. A quem está nos acompanhando, então, hoje estamos aí, Dom, certinho. Estamos com a Maikele Apone. Oi, Gabi. Oi, Márcia. Obrigado, César, pelo comentário. Ao Samuel também. O Augusto passou por aqui. Professora Leila. A professora Leila em breve vai estar aqui conosco, né, professora? Maikele, quer fazer umas considerações finais aí? Eu agradeço e reitero, né? A alegria que é te ter aqui novamente no Furo do Alfinete, contribuindo com essa temática. Então, a gente precisa prestar atenção até na forma como a gente vai trazendo para o nosso cotidiano certas expressões para justificar certos comportamentos, né? Então, quando se populariza, se cai no senso comum a ideia da autossabotagem, o que ela esconde por detrás, né? Ela tem todo um complexo chamado ser humano, né? Que é feito de escolhas de formação ambiental, as influências que ele recebe ao longo da sua vida, né? Então não é simplesmente dizer eu me sabotei ou me auto-sabotei. Ninguém quer fazer o mal para si mesmo em uma certa medida. Muitas vezes é um reflexo ou uma repercussão, né, desta vida pregressa, ou talvez nem tanto, né, ou mais imediata de algo que a pessoa recentemente viveu e que condicionou ela, né, internamente a responder daquela forma no modo de sobrevivência. É isso que a Michael está trazendo. É isso, Michael? Exato, Hugo. Na realidade, assim, não é autossabotagem. É a dificuldade de adiar o prazer, sabe? É você querer aquele prazer momentâneo naquela hora. E aí você, ao invés de fazer escolhas boas, escolhas que vão te levar até aquele caminho, você acaba fazendo escolhas que te dão prazer instantâneo. Então, assim, que fica de aprendizado para a live, né? Não existe autossabotagem, existem escolhas ruins. E para você mudar suas escolhas, você precisa se autoconhecer. E daí, a partir daí, a sua história começa a mudar. E sobre as considerações finais, eu queria agradecer por estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. E agradecer a todo mundo que passou por aqui, meus amigos, minha família, o pessoal do Instagram, o pessoal, seus amigos também. Muito obrigada por ter parado um pouquinho, prestado atenção nesse assunto que
que parece tão bobo, né? Mas na verdade ele é tão profundo se a gente for parar para analisar, né, Hugo? Autossabotagem, é sabotagem, fez porque eu me autossabotei. Não, você fez porque você aprendeu a escolher errado, que você adotou uma estratégia errada. Vamos olhar para essa estratégia ruim, vamos mudar ela? E é isso, fica o convite, né, para as pessoas que estão aqui, a se olhar, a entender o porquê que elas escolheram o que elas escolheram, por que elas estão onde estão, e se elas não estão felizes com isso, tomar alguma atitude. Muito bom, Maikele, não deixe de acompanhar o Instagram da Maikele, Maikele _ Apone, né? Isso. Maikele, Maikely, Isso. Apone, Aponi. Exato. E a Elis está aqui, a Elis é suspeita de falar. Um abraço, Elis, o César, a Luciene, a todos que passaram por aqui, né? Não deixe de nos seguir nas redes. Nos próximos dias aí eu vou estar disponibilizando os cortes. Eu agora comecei a colocar. E aí, Israel, certinho? Obrigado, Israel. Comecei a postar lá no YouTube as lives do ano passado, né? Estou colocando elas não na ordem como foram realizadas, mas dentro de uma lógica, que é a proposta do furo do alfinete. Então, se o pessoal quiser acompanhar lá, é só procurar o Hugo Zago da Silva. Maikele, e eu te agradeço mais uma vez, porque o que a Maikele está trazendo para a gente é qual é a história que eu conto para mim mesmo sobre mim, né? Será que eu estou justificando, racionalizando, que é uma palavra bonita para mentira, né? Porque a gente quer amenizar o peso da consequência de certos atos que nós cometemos, né, para aliviar. E aí não é nenhuma situação de culpabilização, mas a gente conhece nosso íntimo. Quando a gente está quietinho ali, se detendo para pensar, né, sobre aquilo que nos levou a tomar certas situações. O Samuel, o Dom, é Hugo Zago da Silva, conforme o Instagram aqui, Samuel. Não deixe de seguir o Dom também. O Dom, vamos conversar uma hora no bastidor, Dom, para te vir aí. Tá? Lembrando desse dia. A Lidiane e Maikele, mais uma vez, a todos os costureiros e costureiras da alma que têm nos acompanhado, eu agradeço, porque isso não seria possível sem a participação, sem a interação de vocês e junto com os convidados que robustecem a proposta, né? A gente só pode fazer isso se eles se dispuserem, né, a trazer aquilo que eles têm maior familiaridade, né? O professor André entrou aqui, um abraço para ele. O professor André inaugurou aqui o Furo do Alfinete 2026, tema importantíssimo que rendeu bastante, o ateísmo como dogma. Não deixe de acompanhar também o professor André Assi Barreto, também é professor, especialista em filosofia e escritor. Tu tens outras redes, Maikele, além do Instagram? Não, por enquanto só no Instagram, Hugo. Mas tem uma página, não tem? Tem uma página que tá lá no link do meu Instagram. Entrando no Linktree da Maikele lá no Instagram, você é direcionado para a página. Lá tem o conteúdo também, né, Maikele? Isso, agora é uma página mesmo. Eu fiz uma página, daí eu tirei o Linktree, está só a página. Só clicar lá, cai direto na página. Exato. Então é isso, Maikele, mais uma vez. Obrigado a todos os costureiros e costureiras da alma. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e não deixem de nos acompanhar. E aqueles que também vêm aqui conosco, os nossos convidados, né? Todos eles têm conteúdos de extrema seriedade, né, e verdade naquilo que se propõe a buscar, porque encontraram um propósito de vida, né, pelo qual vale a pena viver. Então é isso. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, Elis. Tá bom? Valeu. Tchau, Deus abençoe todo mundo. Beijo, tchau, tchau.